Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Muito bem. Eu, assim mesmo em falta, eu tenho acompanhado, tá bom? O andamento do grupo de estudo de vocês, tá bom? Eu tenho observado que vocês estão tendo aula com a diretora Delane, com a vice-diretora Cida, com a Iris e também com a Raquel, ok? Então vamos ver. Hoje, quarta-feira, nós temos, de acordo com o nosso horário de aulas, nós temos língua portuguesa, matemática e artes. Hoje nós não faremos nenhuma atividade do PET, do Plano de Estudo Tutorado, volume 2. Aí amanhã, quinta-feira, faremos ciências do PET e na sexta-feira, história, tá bom? Para fecharmos então a semana do PET. Então, hoje eu trouxe atividades avulsas de língua portuguesa, matemática e artes, ok? Vamos lá. Vamos lá, WhatsApp. Vou abrir aqui a atividade de língua portuguesa. Eu trouxe para vocês, como assim, continuidade, revisão do PET, um texto de artigo de opinião, ou seja, é um texto cujo gênero textual é artigo de opinião. Eu vou ler o texto com vocês e as atividades, as questões, vocês deverão transcrevê-las no caderno de vocês. Óbvio que o texto não é necessário transcrevê-lo, apenas as questões, ok? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então vamos lá, o componente curricular língua portuguesa, assunto artigo de opinião, revisão do PET. Então vamos lá, leia o texto para responder às questões 1 a 10. A rotina digital, primeiro parágrafo. É impossível fugir de um mundo tão conectado neste século. Com frequência, dividimos nossa atenção entre o celular, a televisão e o computador. Interagimos através de chamada de vídeo com quem está a dezenas de quilômetros de distância. Fugimos das filas do supermercado, das lotéricas, ao fazermos compras no conforto da nossa casa. E boa parte dessas ações são feitas diante de um simples dispositivo telefônico. Ao viver nesse mundo interligado, seja em computadores, seja em celulares ou outros dispositivos digitais, esquecemos que nem todos possuem a mesma oportunidade para acessar os meios tecnológicos. Hoje, cerca de 70,5 bilhões de brasileiros não possuem acesso à internet. Esse dado coloca o Brasil na 10ª posição entre os países com mais pessoas sem conexão com o mundo digital. A internet é uma mídia aberta e descentralizada que permite oferecer oportunidades a pessoas desenvolverem as mais múltiplas habilidades para a progressão do conhecimento. O incentivo a políticas públicas que visem ampliar o acesso deve ser prioridade dos governantes. Esse incentivo pode partir das escolas com a ampliação das mídias tecnológicas nos espaços educativos. Portanto, é fundamental introduzir crianças e jovens no mundo digital, tanto em relação à internet quanto a programas que incentivam o estudo. Com esses conhecimentos, os estudantes desenvolverão habilidades para a criação de projetos e para o aprimoramento da aprendizagem. É por meio dessas e outras iniciativas que será diminuída a disparidade entre o número de pessoas com acesso à internet e as possibilidades que as tecnologias podem oferecer à sociedade brasileira aumentarão. Ok. Texto de Maurício Araújo, foi escrito em 2021, neste ano, é um texto assim bem recente, né? Tudo sala de aula. Então vocês responderão às questões, lembrando que vocês deverão transcrever as questões, as alternativas e marcar a alternativa correta de acordo com o que se pede. Olha, número 1. O texto acima pertence ao campo de atuação da vida pública. Qual o seu gênero textual? O texto refere-se ao gênero notícia, reportagem, artigo de opinião ou um texto informativo. Questão de número 2. Qual o tema do texto? A rotina digital. Letra A.
os impactos da tecnologia na vida das pessoas, o crescimento do acesso à internet no Brasil, a implementação da internet nas escolas públicas ou os prejuízos da internet na rotina das pessoas. Parece ser um texto e questões difíceis, mas é um texto para o nível de alunos do quinto ano, ok? 3. Localize no texto e escreva abaixo, no caso vocês vão escrever no caderno de vocês, os exemplos que o autor utilizou para revelar a praticidade que a internet possibilitou na vida das pessoas. No trecho 4, é impossível fugir de um mundo tão conectado neste século. O autor quis dizer que A. As pessoas não conseguem se esconder das outras. B. As tecnologias possibilitaram uma fuga da realidade. C. Todas as pessoas estão exaustas de fugir da internet. Ou D. A conexão com a internet é muito presente no dia a dia. 5. No trecho, seja em computadores, seja em celulares ou outros dispositivos digitais, as palavras grifadas, ou seja e ou, estabelece no texto sentido de adição, alternância, oposição ou uma explicação. 6. Segundo o texto, o que podemos esquecer ao possuirmos uma rotina constante com as ferramentas tecnológicas? 7. No trecho, os estudantes desenvolverão habilidades para a criação de projetos. A palavra grifada para introduz uma ideia de finalidade, oposição, explicação ou consequência. 8. Há uma opinião em A. A internet é uma mídia aberta e descentralizada. Hoje, cerca de 70,5 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet. Ampliar o acesso deve ser prioridade dos governantes. São feitas diante de um simples dispositivo telefônico. 9. No trecho, esse dado coloca o Brasil na 10ª posição. A expressão grifada refere-se à 10ª posição, a 70,5 milhões, ao mundo digital ou à internet. Vejamos, a expressão grifada não está aqui, mas na verdade a expressão grifada é esse dado, ok? Então esse dado que deveria estar aí nesse trecho como uma expressão grifada, tá bom? Em negrito ou sublinhada, beleza? Questão 10 e útil. É uma proposta de solução apresentada pelo autor para amenizar ou diminuir o problema apresentado no texto. A. Diminuir o número de pessoas com acesso à internet. B. Incentivar a realização de compras pela internet. C. Aumentar as mídias tecnológicas nas escolas. Ou D. Obrigar o governo a comprar computadores. Então, beleza. Nós temos uma observação a qual eu já falei. Transcreva as questões do caderno e responda. O texto não é necessário transcrevê-lo. Então, gente, vocês terão que fazer aí uma leitura autônoma, né? Autônoma, ou seja, uma leitura crítica, sozinho aí entre você e você mesmo, tá bom? E que você leia uma vez para conhecer as palavras que estão descritas ou transcritas no texto. A segunda e a terceira vez, vocês já vão ter uma compreensão global, tá bom? Do que o texto se trata, do tema que o texto está trazendo para nós. Lembrando que isso se trata de um artigo de opinião, beleza? Agora, atividades de matemática. A matemática também eu trouxe como revisão do PET atividades muito fáceis, tá bom? Sobre medidas de massa. Olha só que maravilha. Unidades de medidas de massa. Número 1. Complete as lacunas com quilograma ou grama. Vocês também deverão transcrever as questões no caderno e respondê-las, tá bom? Letra A. Um saco de cebolas pesa aproximadamente 60. Aí vocês vão escrever a palavra quilogramas ou gramas, beleza? B. Um saco de fubá pesa aproximadamente 50 quilogramas ou 50 gramas. Um cacho de uvas pesa aproximadamente 250 gramas ou 250 quilogramas. Um pacote de pipoca pesa aproximadamente 80 gramas ou 80 quilogramas. Depois nós temos número 2. Escreva o número correto, 1 quilograma ou
quantos gramas, ou seja, vocês vão fazer aí a conversão de quilograma para grama. Então, por exemplo, 1 quilograma eu sei que pesa 1.000 gramas. Então, vocês vão colocar aí na letra A 1.000 gramas, ok? 1.000. Agora, 1 quilograma e 200 gramas ou quantos gramas? 1 quilograma e 200 gramas é o mesmo que quantos gramas? Letra C, 7 kg e 80 gramas é o mesmo que quantos gramas? 9 kg e 500 gramas é o mesmo que quantos gramas? Lembrando que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas, beleza? Questão 3. Escreva a unidade de massa que usamos para medir os objetos abaixo. Um pacote de arroz. Qual unidade de massa que eu uso para medir um pacote de arroz? Um pacote de arroz é aquele que sua mãe vai ao supermercado e compra. Geralmente o pacote de arroz vem em 5 quilogramas, né? 5 quilos. Então aí eu já dei a resposta para vocês. Um pacote de arroz, não é isso? A unidade de massa que nós utilizamos ou usamos é o quê? Quilogramas, ok? Um comprimido, nós utilizamos o quilograma ou grama. Uma televisão, um caminhão, um cacho de uva, um limão, um sofá, um avião, um anel, um trem. Você vai ter que apenas escrever se é em quilograma ou se é em grama, beleza? Questão 4. Escreva o nome de 5 coisas que compramos por quilo. Você vai então lembrar aí quando sua mãe faz a feira ou faz o supermercado, quais são os produtos que ela compra e que você percebe que aquele produto veio em quilo, ok? Não em grama, em quilograma. Depois, número 5, você vai escrever o nome de 5 produtos que são comprados agora por gramas, beleza? Questão 6. Quantos saquinhos de 100 gramas são precisos para formar 400 gramas? Então tá fácil, você pode fazer o quê? Mentalmente e transcrever aí a resposta. Então você vai colocar quantos saquinhos de 100 gramas são precisos para formar 400 gramas. Letra B. Quantos saquinhos de 100 gramas são precisos para formar meio quilograma, ou seja, metade de 1 quilo? Depois, letra C. Quantos saquinhos de 100 gramas são precisos para formar 1 quilograma? E quantos saquinhos, a letra D, de 100 gramas são precisos para formar 1,5 kg ou 1,5 kg, tá bom? Aí eu trouxe aí 2 probleminhas. 7. Marli pesa 54 kg e 500 gramas. Quantos gramas ela precisa engordar para chegar aos 56 quilos? 8. Jéssica tem um cachorro chamado Foguinho. Ele pesa 5 kg e 290 gramas. Quantos gramas Foguinho precisa engordar para pesar 6 quilogramas ou 6 quilos? Beleza? Observação, transcreva as questões no caderno e responda. E um versículo bíblico: o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias, socorro bem presente nas tribulações. Lembrando, gente, que quando eu quero referir a grama, eu estou falando de peso. Peso, portanto, é uma palavra masculina. Por isso que eu falo o grama e não a grama. Quando eu falo a grama, eu estou me referindo àquele mato, aquele matinho que fica, aquele matinho aí no quintal, no jardim da sua casa, tá bom? Então, a grama refere-se ao mato e o grama refere-se ao peso, beleza? Agora, para a nossa atividade de artes, eu trouxe para vocês, deixe-me ver aqui onde está. Como nós estamos nos aproximando das Olimpíadas 2020-2021, Olimpíadas estas que seriam realizadas no ano de 2020. E pelo motivo da pandemia aí, causada pelo coronavírus, né, a doença Covid-19, teve que ser então adiada para este ano de 2021. Então eu trouxe primeiro aí um texto, tá bom? Informativo, a título mesmo de conhecimento. Então vocês vão primeiro fazer o quê? A leitura, tá bom?
deste primeiro título, Olimpíadas, Paralimpíadas Tóquio 2020 e 2021, beleza? Então vocês vão perceber aí que as Olimpíadas acontecerão no país Japão, na cidade de Tóquio, tá bom? Este ano. Aí vocês vão ler aí tudo bonitinho. Depois o subtítulo dos mascotes das Olimpíadas 2020 e 2021 Tóquio. Nós temos aí abaixo os nomes dos mascotes, beleza? E abaixo eu trouxe um pequeno texto também informativo dos anéis olímpicos. Aqui eu estou mostrando a vocês, ou melhor, o texto vem informando sobre o símbolo dos Jogos Olímpicos, né, que é composto por 5 anéis entrelaçados com as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho sobre um fundo branco. Tais anéis representam as 5 partes do mundo, que agora são conquistadas para o olimpismo e dispostas a aceitar uma concorrência saudável, pautada nos E eu escrevi a palavra aí, ideais. Ideais está errado aí, vocês me perdoam. É ideais. Não tem esse i depois da vogal E, tá, gente? Então vocês relevam esse erro aí, tá bom? Nos ideais do olimpismo, a saber, estilo de vida associado ao esporte, à cultura e à educação, assim dito por Pierre de Coubertin. Dessa forma, além de simbolizar a união dos 5 continentes, integra todos os países, fornecendo sentido universal para as Olimpíadas. Cada anel representa um continente, sendo o anel azul correspondente ao continente europeu, o amarelo asiático, o preto africano, o verde a Oceania e o vermelho continente americano. E a atividade de artes que eu trago aqui como proposta reproduz este desenho dos anéis olímpicos no caderno de desenho e pinte-o de acordo com a legenda. Aí nós temos aqui abaixo, olha, o desenho dos anéis olímpicos, né? São 5 anéis entrelaçados um ao outro e cada anel simboliza um continente. Na outra escola, eu propus aos alunos, como a gente está trabalhando semipresencialmente, teve como eu fazer assim com eles. Nós utilizamos o que? Papel crepom, né? 5 cores de papel crepom coloridos, né? Cada cor, por exemplo, eles utilizaram 5 cores de papel crepom: azul, preto, vermelho, amarelo e verde. E com bolinhas de papel crepom, eles foram colando em cada anel de acordo com a sua cor, ok? Mas vocês vão fazer o seguinte, como vocês não vão imprimir, vocês vão reproduzir, ou seja, desenhar esses 5 anéis entrelaçados no caderno de desenho e vão usar o quê? Lápis de cor colorido, 5 cores, o azul, o preto, o vermelho, o amarelo e o verde, vão colorir esses anéis no caderno de desenho de vocês, tá bom? Que Deus vos abençoe e eu estarei aqui à disposição de todos vocês. Um grande abraço.